Vamos à leitura. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Eu vou resumir esse versículo aqui. Pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar, sem saber para onde ia. Como eu disse, eu resumi esse versículo aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a obediência de Abraão. Muitas coisas na nossa vida, a gente tem esse tipo de resposta, principalmente um pai, ele tem essa resposta para o filho. Às vezes o filho está brincando lá fora com os carrinhos, ou a menina brincando com as suas bonecas, e chega a hora do banho, o pai ou a mãe, geralmente é a mãe, ela chama, entra para dentro, né? E a criança fica lá enrolando, né? E aí ela, com muita relutância, né, e cheio de questionamentos de porquês, ela entra, né, falando isso, né? Por quê? Né? Por que que eu tenho que fazer isso aí? Aí muitas vezes a mãe olha e fala, porque eu mandei. Acabou, pronto, né? Não tem muito porquê, é porque sim, né? É porque eu estou mandando. Eu não sei se você, como pai ou mãe, já usou desse recurso, né? Muito usado pelos pais. Porque sim, né? Porque eu disse. Agora, irmãos, a autoridade de Deus é maior que a nossa. O chamado dele é muito maior do que o nosso. O chamado para a salvação, o chamado para a mordomia, o chamado para o trabalho. E muitas vezes nós ficamos a questionar. Por quê? Por quê? Por quê? Nos esquecemos dessa autoridade absoluta, essa soberania que Deus tem para simplesmente nos responder, porque eu disse. Veja só, qual é a desculpa que daremos para não obedecer a uma ordem de Deus? Como é que Abraão ele é conhecido no Novo Testamento, ou mesmo no Velho Testamento? Ele é conhecido como o pai da fé. É assim que no Novo Testamento ele se destaca. Seja porque Tiago disse isso claramente, seja porque Paulo ele faz questão de lembrar as suas igrejas que o Abraão ele é pai da fé. Nós temos a parte de um versículo aqui que Paulo fala lá para os Gálatas, né, no capítulo 3, versículo 7, os que são da fé são filhos de Abraão. Então, se você tem fé em Jesus, de certa forma você é filho de Abraão. Agora, o que ele fez para ganhar esse título? Qual que foi a grande obra que o Abraão fez para ganhar esse título? Nós misturamos fé com obras, ou com milagres, ou com sinais. E com certeza tem que ser misturado com isso mesmo, correto? Com alguma obra feita, com algum sinal realizado, né? Com algum milagre que foi concebido. Mas o Abraão, ele não fez nenhum milagre. Me digam um milagre do Abraão. Quando nós pensamos em milagre na Bíblia, nós pensamos no nosso Senhor Jesus. Nós podemos pensar nos apóstolos, que também realizaram muitos milagres, Paulo, Pedro, em especial. Nós podemos olhar para o Velho Testamento e ver lá um Moisés abrindo o Mar Vermelho, batendo na rocha, saindo água, fazendo tantas coisas, tantos milagres. Podemos ver um Josué parar o sol, nós podemos olhar e ver, meus irmãos, um Elias, com aqueles sinais de fogo poderosos, quer que chove, chove, não quer que chove, não chove. E nenhum deles, nem Pedro, nem Paulo, nem Moisés, nem Josué, nem Eliseu, nem Elias, nenhum deles foi chamado pai da fé. Podia ser chamado pai da fé. Eu acho que um homem que abre o Mar Vermelho tem que ser chamado pai da fé. Mas não é assim que Deus viu. Ele não fez nenhum milagre. Mas o que ele fez está aqui no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 8. Ele diz assim,
Pode voltar lá. Obrigado. Pode pôr esse outro aí. Tá lá. Volta. Isso aí. Pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu. A forma que ele obedeceu é interessante, porque ele saiu sem saber para onde ele ia. E no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 4, diz que assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito. Eu acho que quando nós juntamos esses dois versículos, nós temos um complemento muito grande. Deus, ele chama Abraão, Abraão, sem fazer perguntas, obedece. Como nós sabemos disso? Porque o livro de Gênesis diz que ele fez como o Senhor tinha dito. Então, meus irmãos, ele ganhou esse título porque quando Deus o chamou, ele obedeceu. E essa primeira obediência, é claro, como nós falamos na semana passada, a próxima tarefa, a primeira obediência vai fazer o quê? Vai dar oportunidade para novas obediências. Cada passo da jornada de Abraão envolvia obediência ou desobediência. Mas então, a palavra-chave na vida dele é essa. Você quer saber qual que é a palavra-chave na vida de Abraão? É obediência, obediência. E obediência é quando você se submete à autoridade ou à vontade de alguém. E por isso que não é uma tarefa fácil. Você achar que obedecer é fácil? Não é. É só você pensar em você. Quantas vezes você obedece a Deus na semana? Não, semana não. Durante o dia, quantas vezes você realmente obedece a Deus? Ou quando você era pequeno, criança, olha a sua grande disposição para obedecer em tudo os seus pais. Então, quando nós estamos falando de obediência, nós não estamos falando de uma tarefa fácil. É uma tarefa difícil. Foi o divisor de água na vida de muitos personagens bíblicos. Os heróis da Bíblia, eles se dividem assim pela obediência ou não obediência a Deus. A vida deles com altos e baixos. Os altos é a obediência, os baixos são as desobediências. E o mundo do Abraão, quando você olha a vida do Abraão, vamos falar do mundo do Abraão. O mundo do Abraão era um mundo da desobediência. Quando você pega um personagem, é muito importante você colocar ele dentro do contexto dele. E no tempo do Abraão, os homens eram muito, mas muito desobedientes a Deus. Desde que Noé saiu da arca, o mundo não melhorou. A Bíblia diz que o mundo piorou. Quando Noé saiu da arca, é dito que ele fez lá um altar e Deus pegou aquele cheiro. Ele, meus irmãos, subiu lá para cima, ele ficou tão feliz. Deus ficou tão feliz de vendo um cordeiro morto, porque é a lembrança, meus irmãos, ainda que num sentido prospectivo, do quê? De que Jesus Cristo morreria na cruz, e Deus ama o pecador, e para salvar o pecador é preciso a morte e morte de cruz. Então, ali Deus, ele sentiu aquele cheiro suave, aquele cheiro agradável, mas desde que Noé fez aquele altar, ele não foi feito mais. É claro, Noé provavelmente continuou firme, mas seus filhos, com uma rara exceção de 100, os seus filhos foram se desviando da palavra de Deus. Os seus netos, bisnetos, tataranetos, eles foram desviando da palavra de Deus. O Abraão já é a 10ª geração desde Noé. E a coisa piorou muito, mas piorou muito mesmo. A Bíblia vai mostrando para nós que essa geração é a geração que questionou a Deus. A geração de Abraão é a geração pós-Torre de Babel. E na Torre de Babel é o homem levantando o punho para Deus e dizendo: nós vamos subir até lá, nós vamos tirar satisfação desse dilúvio, nós vamos fazer uma torre que nos leve até o céu. Eles não queriam o caminho de Deus para ir para o céu, eles queriam chegar no céu por eles mesmos, mas não para ser salvos por Deus, mas para questionar a Deus, para brigar com Deus. A Torre de Babel. Por isso, meus irmãos, a geração de Abraão é a geração dessa torre, é um pouquinho para frente da torre, é os discípulos da torre. Olha que interessante, Deus não pediu para que Noé saísse da sua terra e da sua parentela.
É porque o pai do Noé era um crente. Deus não pediu a mesma coisa para Enoque, porque também de Enoque, meus irmãos, havia uma esperança ali naquela família. Mas o Josué é que nos lembra que quando Abraão foi chamado, os seus pais, a sua mãe, o pai e a mãe, eles eram o quê? Eles eram idólatras. Eles não temiam ao Senhor. Eles adoravam aqueles ídolos estranhos da Babilônia. Na verdade, ele adorava os ídolos estranhos que eles adoravam no alto daquela torre, a Torre de Babel, que ficava por ali bem perto de Ur dos Caldeus. Então, o Abraão, o autor de Hebreus diz, ele teve fé, a fé dele foi demonstrada na obediência, quando os homens eram extremamente desobedientes e rebeldes a Deus. Tem uma pergunta aqui, o que Deus prometeu quando ele chamou o Abraão? Pense bem. Nós temos a promessa da vida eterna, nós temos a promessa da salvação, nós temos promessa de ruas de ouro, nós temos promessa de salvar a nossa família, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, nós temos promessa de uma vida abundante. E o Abraão? Simplesmente Deus olhou para ele e disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Simplesmente Deus disse isso. Então, meus irmãos, o autor de Hebreus lembra, eu vou ressaltar isso porque é importante, o Abraão ele saiu sem saber para onde ia. O que isso significa? Que Deus não fez nenhuma promessa quando o chamou. Deus não olhou para eles, meus irmãos, olha, Abraão, vem que eu vou fazer de você uma bênção. Não. Meus irmãos, ali, quando Deus chamou ele estava lá em Ur. Então, naquele momento em Ur, Deus não falou para ele ainda que ele ia ser uma grande nação. Deus não falou para ele, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ainda Deus não tinha dito nada disso. Deus não falou para ele, olha Abraão, olha para o céu, está vendo as estrelas? Você não consegue contá-las porque são inumeráveis, assim vai ser a sua descendência. Olha para o pó da terra, Abraão, você também não pode contar esse pó, você não pode contar a areia do mar, então você não poderá contar os seus descendentes. Deus não tinha feito nenhuma promessa ainda para ele. Não foi aterrorizando também o Abraão, não foi nem com promessa, nem com terrores. É um chamado, um simples chamado. Então ele chamou, e para deixar tudo, para segui-los, sem motivação de favores, sem motivação de temores, apenas pela fé. O que Deus prometeu? Nada. Nada. Agora vamos nos colocar no lugar de Abraão. Qual seria a minha reação? Qual seria a sua reação se você fosse chamado no lugar de Abraão? Agora imagine você, Gilberto, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te... Mas Senhor, calma lá, se o Senhor vai me chamar para um lugar, eu quero saber que lugar que é. Eu quero saber que lugar que é isso aí. Eu quero saber, se não tem um lugar, eu não entendo. É o mínimo que eu posso falar para o Senhor, eu vou, não tem problema. Mas primeiro, eu quero que o Senhor fale para mim, para onde o Senhor quer me levar, porque eu vou ver no mapa lá, eu vou ver no Google, eu vou ver aí, quero saber para onde que o Senhor vai me levar. Meus irmãos, os questionamentos eles vêm, como é que eu vou chegar nesse lugar, se eu nem sei aonde é esse lugar? Quando eu chegar nesse lugar, onde é que eu vou morar? Eu vou trabalhar onde, num lugar que eu não sei nem aonde é? E se eu for para esse lugar que eu não sei aonde é, como é que eles vão me receber? São perguntas que nós fazemos. Mas a pergunta que a gente mais faz é, o que eu vou ganhar? O que me darás? Ele falou isso lá na frente, mas eu digo uma coisa, quando Deus chamou, Ele não falou nada. O que realmente nós fazemos? Nós queremos ter o controle da situação. Quando nós recebemos uma ordem de Deus, nós nos colocamos na posição de Deus, e não na posição de servos. E nós começamos a questionar, nós queremos ter o controle completo da situação, é isso que nós queremos.
Olha, nós começamos a fazer o melhor para dar desculpa. Como o Pedro falou, Pedro, pega essa rede e joga aí do lado aí. E o Pedro falou um monte de coisa antes de jogar. Ele jogou, pastor, jogou. Mas ele fez um monte de pergunta antes. Um monte de questionamento. E já passamos a noite inteira pescando, não tem peixe aqui nesse mar hoje, eu sou pescador, você não é? Bom, ele não falou isso, mas provavelmente ele pensou isso. O Moisés, Senhor, o senhor quer chamar, o senhor chama outro. Né? Chama outro, primeiro eu não sei falar direito, o povo lá não vai me receber, eu sou gago, o senhor sabe disso? Bem, quantas desculpas existiam em Moisés quando Deus o chamou? Aí você vai vendo, porque lá no livro de Hebreus diz, pela fé, Abraão sendo chamado, ele obedeceu, sem nenhum questionamento. Às vezes, meus irmãos, chegamos naquela ideia maluca de questionar a autoridade de Deus na nossa vida. Eu não vou, porque não faz sentido esse chamado. Você está questionando a autoridade dele. Às vezes a gente vai, porque aconteceu alguma desgraça na nossa vida. Aí a gente com medo, pega e vai. E às vezes nem com desgraça se vai. Sabe? Tem gente que é teimoso. Tem gente que é teimoso. E esses teimosos são os que mais sofrem. Agora, meus irmãos, se a gente se coloca no lugar de Abraão, a gente vê na nossa natureza muitos questionamentos, muita relutância, num simples chamado de Deus. Abraão, ele tem uma obediência que eu chamo assim de obediência cega. Por que obediência cega? Porque ele não precisa ver para crer. Se você precisar ver para crer, então não é uma obediência igual a de Abraão. Ele não precisa ver um pacote de bênção de Deus. Deus olhar e falar assim, ó, se você vier, eu vou dar o combo para você. Você está sorteado, você vai ganhar um combo se você me obedecer. Ele não precisa passar por horrores. Olha, se você não vier, eu vou mandar uma maldição lá na tua casa, e você vai ficar, olha, a horrores lá, estou lhe dizendo. Então é melhor você vir, venha, né? Ele não precisa ir até Canaã, fazer que nem os 12 espias, cortar um cacho, tá? Para os espias ter certeza, tiveram que ir lá, cortar um cacho de uva, 2 homens, carregar aquele cacho e levar para o povo ver. O Abraão, para obedecer, não precisou cortar cacho nenhum. Ele não precisou fazer que nem o Gideão. Senhor, se o Senhor está me chamando para esse trabalho, molhe o novelo e não molhe a grama. No outro dia, Senhor, agora molhe a grama, não molhe o novelo. Eu não preciso espremer o novelo molhado por Deus, um novelo molhado por Deus, para ter fé. Por isso, meus irmãos, é uma fé cega, que não precisa ver para crer. A única coisa que ele precisava é uma palavra dada por Deus. Se Deus mandou eu sair, eu saio. Se Deus está me chamando, eu vou. Por quê? Porque Ele disse. Porque Ele falou. Então, por isso está escrito, lemos que Abraão partiu como o Senhor tinha dito. Essa frase é muito linda. Abraão, ele partiu como o Senhor lhe tinha dito, mesmo não sabendo para onde ele ia. Então, irmãos, essa decisão dele, agora você coloca o Abraão de novo na história, e esquece a decisão dele, e coloca ele dentro da história. Não foi uma decisão fácil, nem antes e nem depois. Você deixar todas as coisas, seus projetos pessoais, só para obedecer Deus em alguma situação, em alguma circunstância, ou mesmo um projeto de vida para ser missionário, para ser, meus irmãos, um pastor, um obreiro em algum lugar, olha, não é uma decisão fácil. Então ele precisou deixar tudo, ele precisou deixar a sua família, os seus pais, ele precisou deixar os seus parentes, a sua casa. Vocês acham que ele também não tinha o projeto de vida dele, como nós temos? Ele estava mais ou menos numa idade de 30 anos, como muitas pessoas com 30 anos estão ali, estão lutando na vida, estão querendo melhorar, eles estão ali batendo no mundo, brigando, apanhando. Ele também estava. Ele era um homem como nós, ele morava numa cidade cheia de progresso. Por isso, meus irmãos,
Não foi fácil antes para ele tomar decisão, e não foi fácil depois. Porque a Bíblia diz no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, que quando Abraão chegou em Canaã, a primeira coisa que ele conheceu, a primeira coisa que ele viu lá, não foi os cachos de uva. Não, você está completamente enganado. Saiu, vamos dizer que a pessoa sai naquela ilusão, sabe? Sai numa ilusão. É que nem um jovem saindo naquela ilusão para ser missionário em outro país. Os primeiros missionários, meus irmãos, pelo menos os primeiros 2, né? Após Brando, vieram com uma febre e tal, um casalzinho novinho, com um bebezinho no colo, sabe? Um jovem lindo, uma moça linda também, um bebê lindo, né? Aí a esposa fica doente, escreve uma carta para a missão, estou voltando, né? Não, calma, não estou desprezando ninguém, tá? Mas existe aquela ilusão. Então, meus irmãos, vamos dizer que o Abraão aqui, ele está passando por isso. Então ele chega, aonde que Deus vai me pôr? E Deus chega, ó, é aqui aonde? Em Canaã. Você já foi lá? Eu fui. Só tem pedra. Como assim, pastor? Eu estou dizendo para você. Se você não acredita, vá lá. Só tem pedra. É pior que o sítio do meu avô. Pedra, pedra, pedra. Não dá para plantar nada, pedra. Meu avô fez um contrato com meu tio, meu avô era esperto, que só ele. Eles dois moravam lá em Minas Gerais, veio lá, meu avô comprou 2 sítios, né? Comprou um lá em Cornélio, comprou um lá em Ivaiporã. E aí ele sabia que a terra era dura. Aí ele encomendou os postes, todo de Minas Gerais, para vir pelo trem, chegou, né? Ele foi lá em Minas, convidou o irmão, falou com o irmão dele, olha, você trabalha em fazer palanque, fazer não, né? Fincar os palanques, arame, é um trabalho muito difícil isso. E vamos fazer o acordo aqui, né? Aí você vai, eu já te pago um pouco, aí quando você chegar lá, fazer o serviço, eu te pago o resto. Aí só pedra, né? E quando ele chegou lá, o meu tio, né? Meu tio avô, ele pegou aquela cavadeira, bateu no chão, fez pem, né? Ele chamou o Chico, vamos combinar de novo? Ele disse, não, combinado não é caro, né? Você não tem palavra? Olha, ele disse, eu vou fazer meu serviço. Mas olha, você vai morrer aqui nessa terra. Eu vou fazer meu serviço e vou voltar para lá. Você vai morrer nessa terra dura aqui. Amaldiçoou o irmão, fez o serviço e foi embora. Ele morreu lá, viu? Morreu lá. Mas cuidando das vaquinhas dele, muito bem, né? Isso é briga de irmão, sabe que tem mesmo essas coisas, né? Mas, olha, quando Abraão chega, a primeira coisa que ele viu foi os inimigos, os cananeus estavam na terra. Isso no capítulo 12. No capítulo 13, a segunda coisa que ele viu foi a fome. Havia uma fome na terra, pronto, né? Não basta ser só pedra aqui, agora tem fome na terra. Aí no capítulo 14, meus irmãos, tem uma guerra. Então, veja só, Deus chamou ele para ir para um lugar. Primeira coisa que ele viu foi o povo que ia se opor a ele. Depois ele viu a fome. Depois ele viu a guerra. Você quer ver essas coisas quando Deus te chama? E se você vê essas coisas quando Deus te chama, você vai voltar para trás, porque está o inimigo lá, porque não tem aquela fartura que você imaginava, porque, meus irmãos, tem uma guerra do mundo, uma guerra mundial. Não tinha bomba atômica, mas tinha pedrada, tinha flechada, né? Veja, meus irmãos, é o que estava acontecendo. Ele viveu isso logo nos seus primeiros anos de Canaã. E ele não olhou para trás. Ele não voltou para trás. Quando Deus nos chama, se você olha para trás, disse Jesus, quem toma a mão do arado e olha para trás, não é digno de mim. Olha, uma coisa importante é, o Abraão, ele podia até não saber para onde ele ia, mas ele sabia com quem que ele ia. Ele sabia que ele estava com Deus. Ele não sabia o lugar que ele ia, mas ele sabia quem estava levando ele. E digo para você, quando Deus toca no seu coração para fazer um serviço, ou quando Deus toca no seu coração para você vir a Cristo, ser chamado por Jesus, você lembre-se disso. Por mais dificuldades que vai aparecer na frente, não olhe para trás, saiba quem te chamou. Aquele que te chamou vai te honrar. Você vai ser abençoado por Deus por obedecê-lo.
Lembre-se, aqueles que me honram, honrarei, mas aqueles que me desprezam serão aviltrados. Por isso, meus irmãos, ele não sabia para onde ele ia, mas ele sabia com quem ele ia. Tem essa passagem de Davi, no livro de 2 Samuel, no capítulo 16. E o Davi está vivendo o pior momento da vida dele. O pior. É o momento que ele vai ser apedrejado. É o momento que as pessoas vão xingá-lo de tudo quanto é nome. É o momento que o próprio filho expulsa ele da cidade de Jerusalém. É o momento que ele sobe e desce chorando o Monte das Oliveiras. É o momento, meus irmãos, que ele vai ficar distante da arca do Senhor. E tem um sujeitinho lá, da mesma cidade que o Golias, o Itaí. Ele pega as coisinhas dele, fala para a esposa dele: se arruma que nós vamos embora. Mas vamos para onde, homem? Nós vamos seguir o rei. Já pega a molecada aí, a criançada, pega tudo, nós estamos mudando. Para onde nós vamos? Nós vamos correr. Né? Chegou lá com Malicu e esposa, filhos, e aí o rei disse: epa, parou. O que você quer, Itaí? Você chegou ontem, meu filho. Volta para lá. Você não tem nada a ver com isso. Não é problema seu isso aqui. Essa briga não é sua. Essa luta não é sua, meu filho. Ele fala uma das palavras mais maravilhosas que nós temos, de fidelidade. O Davi disse para ele: por que você quer ir comigo? Volta. Eu não tenho para onde ir, porque ele estava fugindo. Eu não sei nem para onde que eu vou. Eu não tenho rumo. O Davi falou: eu sou um fugitivo. Aí o Itaí respondeu: viva o Senhor, viva o rei. No lugar em que estiver o rei, meu Senhor, aí estarei com ele, seja para a vida, seja para a morte. Eu vou contigo, para morrer ou para viver. Zefa, traz a criançada. E a Bíblia diz que ele passou, ele, os seus homens, suas mulheres e seus filhos, todos seguindo o rei. Imagine a molecada, porque criança pergunta mesmo, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos seguindo o rei. Para eles é uma coisa muito importante, né? Coitado, estava tudo fugindo. Mas, irmãos, isso mostra um princípio muito interessante. Qual o princípio, né? O segredo de Abraão pode ser encontrado aqui nessa atitude de Itaí, né? Itaí, ele podia não saber para onde ele ia, porque nem o rei não sabia, mas ele estava seguindo o rei, e para ele bastava. Agora, o Abraão estava seguindo o rei, o grande Deus, o eterno. Então, ele podia não saber para onde ele ia, mas ele sabia com quem ele ia. E aí, meus irmãos, temos uma outra pergunta. Por que obedecer ao primeiro chamado foi tão importante na vida do Abraão? Por quê? Já pararam para pensar? Por que esse primeiro chamado foi tão importante? Por que esse primeiro chamado é a passagem que mais aparece de Abraão na Bíblia? Sabia disso? De vez em quando fala do sacrifício de Isaac, mas o chamado é lembrado por Estevão, é lembrado por Paulo, é lembrado no Velho Testamento, é lembrado por Josué. Olha, é um momento assim que, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, eles fazem questão de lembrar que Abraão obedeceu, que quando Deus chamou, o Abraão obedeceu. Agora, por que obedecer esse primeiro chamado foi tão importante na vida dele? Então, irmãos, a resposta é essa aí. Sem essa obediência, não teria a próxima tarefa, não teria a próxima promessa. Se ele não sai e larga tudo, para que Deus vai falar para ele: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, através de você serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, sem essa primeira obediência, não viria nenhuma outra. Por isso ela é tão lembrada nas Escrituras. E esse ato dele é chamado um ato de fé. Vamos aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu, sem saber aonde ia. Isso é a fé grande. Isso, meus irmãos, é uma fé do tipo de Abraão. Então, sem essa obediência,
não teria tendas, não teria altares, não teria Isaque, não teria terra prometida. Sem essa obediência não teria nada. Aqui tem uma frase, né? Quem está pronto para um chamado simples, está pronto para outras tarefas mais importantes. Se a pessoa não está pronta para uma tarefa simples de chamar e vir, para que dar uma outra tarefa para essa pessoa? Por que Deus daria uma outra tarefa para essa pessoa? E nós, irmãos, como nós reagimos diante dos chamados de Deus? Chamado da graça. O que é o chamado da graça? Pastor, eu não sei o que é isso não. Bom, você sabe, talvez você não está lembrado. O chamado da graça é quando Jesus te chamou e disse, vinde a mim, quando Jesus chama os pecadores. Esse é o chamado da graça. E aí, meus irmãos, quando tem esse chamado, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, a pessoa às vezes fala, mas eu não estou cansado, não estou oprimido, por que eu vou? Jesus está falando no sentido espiritual. E quantos, por amar o mundo, por amar as riquezas deste mundo, como fez o jovem rico, ele olhou para trás e disse, não dá, se seguir o Senhor é isso, então eu estou fora. A Bíblia diz que Jesus ficou triste e o amou, mas a Bíblia diz que também aquele jovem ficou triste, porque não amou a Jesus mais do que o mundo. Então, imagine se esse jovem está preparado para outras coisas, se ele não atendeu nem o primeiro chamado. Então, irmãos, temos o chamado da graça. O chamado da graça é aquele que Jesus Cristo fez para o Mateus mesmo, lá do Novo Testamento, o apóstolo Mateus, também chamado de Levi. Ele passa numa coletoria. Imagine você lá no seu trabalho, você trabalhando depois de fazer um concurso, e um concurso muito difícil de passar, que é da Receita Federal, porque ele trabalhava na coleteria, trabalhava na Receita Federal, né? Então, veja só, né? Ele está lá, estudou, gastou uma fortuna para passar naquele concurso, aí me aparece um galileu, o homem de Nazaré, olha bem no fundo dos olhos dele, e diz, Mateus, segue-me. Bom, em que momento o Mateus disse, Senhor, para onde? Em que momento o Mateus disse, Senhor, o que eu vou ganhar com isso? Porque aqui, estou bem, hein? Nada. A Bíblia diz que imediatamente o seguiu, e ainda deu uma festa, para comemorar o seu chamado. Uma festa de aniversário para o seu chamado. E você sabe o dia que você foi chamado. Mas não tem só o chamado para a salvação, que você tem que vir. Existe o chamado para a mordomia, o chamado para a obra, o chamado para o trabalho. Aqui está Pedro, está Tiago, está João, está André. Eles são pescadores. E justamente naquele dia, o dia que Jesus mandou jogar a rede, Jesus jogou a rede. Imagine você com tanto peixe, você vive de peixe, então você tem um barco, 2 barcos cheinhos de peixe, é um bom dinheiro. E Jesus olha e diz assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, o chamado à obra. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo e o seguiram. Sem perguntar, mas Senhor, a gente não pode levar pelo menos uns peixinhos aí, né? Não podemos vender o peixe lá primeiro, depois voltar, para poder ajudar a gente aí nas missões. O senhor sabe, missões custa, né? Nada disso. Eu quero que você perceba a grandeza que é a obediência ao chamado de Deus. Na vida dessas pessoas como Abraão, na vida dessas pessoas como Mateus, como esses apóstolos, como é que você reagiria a esse chamado? Se Jesus pedisse o seu burrinho emprestado e você tivesse só um burrinho. Bom, hoje seria um carro, mas naquele tempo não tinha carro, era um burrinho. E Jesus, antes de ir para a cruz, olhou e disse, olha, tem um burrinho em tal lugar, vai lá, pega, fala que eu mandei pegar. Aí lá vai os apóstolos. Jesus disse que precisa aí desse burrinho aí. E ele mandou vir pegar. O rapaz desamarrou o burrinho e disse, pode levar. O burrinho mais famoso da história.
que entrou na cidade de Jerusalém no domingo de Ramos, hosana, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Mas aquele homem, ele também não perguntou nada. Deus disse, me dá o seu burrinho. E ele deu. Lá para o outro, Jesus mandou dizer, olha, eu preciso da sala dele. Uma sala é uma coisa muito privativa, né? Sala é uma coisa muito, muito pessoal. Eu preciso da sua sala. Para que ele precisa da sala, né? E que dia que ele vai precisar da sala? Ele precisa da sala hoje. Não, mas calma lá, hoje é a maior festa de família. Você não está entendendo. As famílias judaicas, as famílias israelitas, se reúnem e fazem uma ceia linda, maravilhosa, no dia que antecede a Páscoa. Então, o camarada tinha família. O camarada tinha lá tudo pronto para fazer a sua Páscoa, a Páscoa dele. E Jesus disse, eu preciso desse espaço aí, eu preciso dessa sala, que é chamado de cenáculo. E o rapaz nem pensa duas vezes. Está aqui, pode usar. Por isso, meus irmãos, como nós reagiríamos diante dos chamados de Deus? Eu não posso, meus irmãos, falar por você. O máximo que um pregador pode falar é por ele mesmo. Quando eu fui chamado para a obra, eu tinha 17 anos e 5 meses. Na verdade, eu tinha 4. Quando eu decidi sair da minha casa e mudar para Garça. Eu tinha 17 anos e 4 meses, porque foi no ano de novembro de 1987. Eu pedi a conta em novembro de 1987. Trabalhei 30 dias, depois mais 30 dias, Um eu recebi, o outro estava quase que de graça, porque não achou uma outra pessoa. Tive que trabalhar em 2 despachantes, porque o irmão dele também queria que eu trabalhasse para ele. Depois minha mãe comprou um bar, fiquei lá 1 mês com ela. Já ia embora mesmo. Mas eu só tinha uma coisa na cabeça. Deus me chamou, eu não posso, tem jeito. Cheguei em Garça, alugamos uma casa, não tinha casa para alugar em Garça. Eu fui na imobiliária, de um crente da nossa igreja. Aí ele disse assim, rapaz, eu não posso alugar uma casa para você. Primeiro, você é de menor. Segundo, você não tem fiador. E eu realmente nunca pedi fiador para nada na minha vida. Eu disse, meu Deus, então como é que eu vou alugar? Eu não sabia nem que precisava de fiador, essas coisas. Eu tinha 17 anos, Aí em Veracruz apareceu lá uma edícula, Eu tinha um amigo, tenho até hoje, gosto muito dele, pastor Sérgio. Ele disse, eu vou dividir com você, nós vamos morar junto aí, vamos pagar junto esse aluguel. E eu falei, oba, é Deus. Primeiro mês ele foi embora. Primeiro mês ele foi embora. Só para desanimar a gente. Tudo bem, eu tinha um pouco de dinheiro mesmo, que eu guardei, tinha feito o acerto, sabe? Eu estava bem, verdade, não estava mal não. Falei, não, pode vir, Eu estava bem. Me deu uma dor de dente. Minha dor de dente. Os 2 dentes eu arranquei de desacerto, assim, desaforo, nunca mais ponho, Mas me deu uma dor de dente, eu sozinho lá, eu falei, valei, meu Deus, o que é isso agora? Eu nunca tive dor de dente, Aí a dona Alta falou assim, eu vou te levar num dentista muito bom, que é o meu dentista, E aí ele fez 2 dentes, tive que refazer os 2. Para vocês terem uma ideia, eu saí de casa, eu tinha uma moto. Eu falei para meu pai, fica com a moto aí, se eu precisar, o senhor vende para mim, Eu vendi a moto e fiquei devendo uns 4, 5 meses. Estou dizendo para vocês, o tanto que ficou caro o meu dente. Eu vendi minha moto, fiquei sem dinheiro, fiquei devendo. Eu só tinha 17 anos. Então, meus irmãos, se a pessoa quiser desanimar, ele tem um monte de motivo quando Deus chama. Se a pessoa não quiser vir também, tem um monte de motivo. Como o Abraão tinha muitos motivos, cananeu, fome e guerra, que é muito pior que a minha situação. Porque a gente moço, novo, a gente vai levando na brincadeira. Vai levando tudo na brincadeira. E eu tomava banho, chegava em casa, era um cano lá, era um cano. Tudo bem, eu cheguei lá, era março, sabe?
calorzão, aí começou a esfriar. Eu chegava, naquele 11h, eu chegava em Veracruz, descia da pista, ia tomar banho, sabe? Que nem gato. Nem gato. Rapidinho, conseguia tomar banho em segundos, né? Pegava lá a mesma toalha a semana inteira, o mês inteiro, uma carniça de toalha, né? Que eu nunca fiz comida na minha vida. Também, a Dona Alta me sustentou lá, coitadinha, né? Mas eu me lembro como se fosse hoje. A gente estava lá no Oliveira para comprar umas coisas para a igreja que ia ser organizada lá em Álvaro de Carvalho. Aí eu estava com o pastor João, eu fiquei olhando naquele chuveiro, eu com meus dentes, tá, devendo, né, daquele jeito. Eu olhava para o chuveiro tão barato, eu fico pensando hoje, um chuveiro tão barato, eu falei assim, mas se eu comprar esse chuveiro, eu não vou ter dinheiro para comprar passagem para vir. Eu ficava olhando o chuveiro, aí o pastor João foi lá, ele pegou aquele chuveiro, eu acho que você está precisando disso, né? E me deu. Então, meus irmãos, se você quiser, você tem muito motivo para não vir e para não fazer nada. Você tem, né? Nós precisamos aprender a atender, sem reticências, os chamados de Deus. Então, cada um tem a sua experiência, como eu falei. Você vai se lembrar de coisas que Deus pediu e você fez, ou você recusou. Eu tenho muita coisa que Deus pediu e eu não fiz. Eu estou tentando agora fazer. Nós somos propensos a ter o controle da situação, eu vou repetir isso, a fazer o nosso melhor para dar desculpas, questionar a autoridade de Deus sobre nossas vidas, olhar para o lado e ver que os outros estão fazendo. Eu não vou fazer não, ninguém está fazendo. Olha, você não entendeu o chamado de Deus. Ele chamou você, não chamou o outro. Pedro, você vai sofrer muito, hein? Hoje você está segurando na mão dos outros, vai chegar o dia que alguém vai segurar a tua mão, né? O Pedro não gostou muito que Jesus falou isso para ele, não. Né? E o João? Problema dele, a vida é dele, Jesus falou. Você tem que cuidar da sua, né? Então, veja só, olhar para o lado e ver se os outros estão fazendo quando Deus chama você para fazer uma coisa. Às vezes, devido às consequências, nós obedecemos com relutância ou porque Deus nos castigou. Muita gente fala, agora que eu abandono mesmo, né? Pois é, não entendeu a grandeza do chamado de Deus. O-B-D-C. Quatro letras, né? O-B-D-C. Muito bem.